Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula de eletrônica e nesta aula iremos demonstrar a carga e a descarga de um capacitor, além do funcionamento do diodo. Então, temos aqui a nossa fonte de 12 volts, já ligada à nossa protoboard. Lembrando que esses terminais da protoboard servem para fazer o ligamento das fontes. E iremos carregar nessa fonte de 12 volts o nosso capacitor eletrolítico. Pode perceber que há um sinal de menos, simbolizando o negativo do capacitor, pois ele tem polarização. E esse sinal ele está no mesmo lado do terminal menor do nosso capacitor. Ou seja, o terminal menor demonstra o negativo do capacitor e o maior o positivo. Lembrando que não se atenham ao tamanho dos terminais, pois eles podem ser cortados. Se atenham à descrição no capacitor. O nosso capacitor é de 50 volts, a tensão máxima, e 2,2 microfarad. Então, já como ele vai ser ligado a uma fonte de 12 volts, a tensão armazenada pelo capacitor será de 12 volts. Então, faremos a ligação, os terminais, no sentido, e esperamos alguns segundos para que haja a carga completa do capacitor. E faremos a medida desse capacitor no nosso multímetro. Faremos a retirada. E agora vamos medir a tensão do capacitor. Como ele está em 12 volts, carregado em 12 volts, colocamos a medida de 20 volts de corrente contínua no nosso multímetro. Pode ver que ele atingiu ali, ele deu uma subida até 9 volts, foi subindo até 9 volts e começou a cair novamente. O que significa? No capacitor, a carga e a descarga é muito rápida. Então, quando já vai estar subindo, ele já está descarregando. E começou a descarregar, começou a diminuir a tensão dele, ou seja, ele começou já a descarregar no nosso multímetro. Para exemplificar melhor ainda, vou colocar de novo o nosso capacitor. Carregar ele por completo. Vamos a retirada novamente. Vamos medir a tensão até que fique próximo de 3 volts. Acho que já deu. E vamos descarregar o nosso capacitor em um diodo emissor de luz, o nosso LED. Nosso LED. Lembrando que neste momento aqui temos uma interrupção, então ele ainda não descarregou. E agora vamos colocar ele para descarregar a tensão no LED. Vocês vão observar que vai dar uma leve piscada no LED. Deu essa leve piscada, ou seja, ele já descarregou por completo no LED. Então, agora vamos demonstrar o uso de um diodo. Este é o nosso diodo. Pode perceber que ele tem uma marca cinza em um dos lados dos terminais. Ou seja, essa marca, como foi dito em aula, vai representar o lado negativo, o polo positivo, o polo negativo
do nosso diodo. Então, consequentemente, o outro lado será o nosso polo positivo. Então, temos um circuito bem simples, onde um resistor de 4.700 ohms, ou 4,7 kΩ, já ligado a uma fonte. Só que sua ligação não está totalmente completa. E com o auxílio do nosso diodo, colocando o negativo, polo negativo, e o positivo, ligando outro terminal do resistor para que haja circulação de corrente. Então, também com o auxílio do nosso multímetro, pode observar que a medida do multímetro dá 0,62 volts, pois essa é a tensão próxima, no caso seria 0,7 mais exato, essa tensão absorvida pelo nosso diodo, a tensão para romper a zona de depressão. Podemos observar aqui também a medida do nosso resistor. Que marca 11,43, mostrando que há passagem de corrente elétrica pelo resistor. Então, agora se invertermos os polos do nosso diodo, realizarmos a inversão dos polos, iremos observar que o nosso diodo vai apresentar a mesma diferença de potencial, a mesma tensão da fonte, praticamente quase 12 volts exato. E no nosso resistor não teremos medida, a medida será zero, pois não há passagem de corrente do diodo para o resistor. Então, a diferença de potencial dele aqui, do nosso resistor, é a mesma que eu estivesse tocando aqui nesse terminal da nossa fonte. Do diodo, no caso, ele está marcando a diferença de potencial desse ponto da fonte para esse ponto. É praticamente 12 volts. No caso, invertido, claro, para marcar da marcação correta. Então, está demonstrado que o diodo ele fez com que houvesse a interrupção de corrente elétrica. O fluxo de corrente elétrica foi interrompido, no caso, apenas de um lado do nosso diodo. Então, por fim, pessoal, quase esqueço, vamos realizar o teste de diodo no nosso multímetro. Selecionamos a opção, como havia falado na primeira aula. Esta é a opção para a realização de teste de diodo. E vocês podem observar no nosso multímetro que ele está apontando 1. Então, pegamos o nosso diodo, podem perceber que a marca cinza representando negativo, é uma marca cinza, e o outro lado seria o polo positivo do nosso diodo. Então, colocamos o negativo do multímetro, positivo. Podemos ver que ele está conduzindo pela marcação no multímetro. Se invertermos, caso ele continue conduzindo, o multímetro estaria com defeito. Mostrando que ele está com a numeração 1, mostra que o nosso multímetro está trabalhando perfeitamente. Conduzindo de um lado, e se inverter os polos, ele não irá ter condução de corrente elétrica. Esse teste também pode ser realizado com LED
com o diodo LED, no qual ele irá acender. Caso eu inverta, o nosso LED não acende. De novo, nosso LED aceso. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima.